Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Graças a Deus, quem está feliz com Jesus, porque grandes coisas tem Ele feito por nós. Já que você está de pé, localiza por gentileza, primeiro livro de Reis, capítulo de número 1. Primeira Reis, capítulo 1. Enquanto os irmãos procuram, eu quero aqui externar minha gratidão a Deus por estar nessa casa. Agradecer ao meu pastor Marildo, pastor regional, Deus abençoe. A sua esposa que nos fez o convite, que foi porta de Deus para estarmos aqui. Os obreiros que estão à minha retaguarda. Meu amigo que eu gosto de brincar com ele, Tim Maia. Deus te abençoe, viu, meu querido? A juventude que nos confiou para estarmos aqui pregando a palavra. Deus abençoe, Samuel. Deus te abençoe, meu querido, os instrumentistas aí. Eu trouxe uma caravana aí, pastor. Veio todo mundo apoiar a gente aí. O meu irmão, a minha irmã tá ali, minha mãe, meu pai, meus primos, tá todo, cunhado, tá todo mundo aí para adorar o Senhor juntamente conosco. Amém? Isso é gratificante, eu fico feliz demais. Eles têm sempre nos acompanhado aí para adorar ao Senhor. Amém, meus queridos? Primeiro livro de Reis, capítulo de número 1. Glória a Deus. Capítulo 1, verso de número 5. Vai dizer assim: então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros, e 50 homens que corressem diante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa, e nascera depois de Absalão. Estendia-se com ele Joabe, filho de Jeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo-o ajudava. Vamos ler o verso de número 9. Imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servo do rei. Glória a Deus. Podei-vos assentar em nome de Jesus. Queridos, vou ser bem breve aqui, mas bastante objetivo no que Deus quer trazer para o nosso coração aqui nessa noite. Eu acredito que você não entrou aqui para ver o pregador, para ver o pastor. Eu acredito que você vem aqui para ser alimentado pela palavra, pois é a palavra que nos alicerça a termos uma vida cheia do Espírito. Graças a Deus, mas é de suma importância, é de uma responsabilidade grande relatarmos aqui o livro de Reis, falarmos aqui o livro de Primeira Reis, pois é um livro composto de uma trajetória de alguns reis, a qual passaram pelo reinado de Israel. O livro de Primeira Reis, em sua essência, ele mostra a soberania de um homem por nome de Salomão. Primeira Reis nos relata, nos revela a vida de um rei que foi o rei mais sábio de Israel, Salomão, filho de Davi. Oh glória! Se pegarmos o livro de Primeira Reis e dividirmos eles em 3 partes, nós vamos pegar o primeiro tópico como o começo do reinado de Salomão em Judá e todo o Israel, após a morte de seu pai. Se nós pegarmos o tópico 2, nós vamos ver as realizações de Salomão, e principalmente a construção do templo em Jerusalém. Se pegarmos o tópico 3, nós vamos ver a divisão das nações, a qual Salomão vai dividir o reino norte e o reino sul. O livro de Reis, ele é julgado de acordo com a fidelidade a Deus. Ele é o progresso da nação. Ele depende da fidelidade de seu rei, que ao passo da idolatria e a desobediência levaram a desgraças o reino do norte. Mas aí Deus levanta Salomão para governar sobre a terra de Israel. Mas é necessário relatarmos aqui que antes de Salomão reinar, o seu pai ainda era rei.
Davi reinou sobre a terra de Israel por 40 anos. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E é de suma importância nós relatarmos aqui que antes de Davi assumir o reinado de Israel, em 2 Samuel capítulo 6, nós vamos entender que a primeira preocupação de Davi não era o trono. A primeira preocupação de Davi não era usufruir do palácio. A primeira preocupação de Davi não era fazer com que a mídia, com que a sociedade visse ele em um novo patamar eclesiástico. Não, a preocupação de Davi não era essa. A preocupação de Davi era pegar a arca que se havia perdido. E a arca simbolizava a presença de Deus. A preocupação de Davi era trazer de volta para o seu lugar a presença de Deus. E eu quero aplicar algo para nós aqui nesta noite, que enquanto nós preocuparmos com a presença de Deus, a presença irá preocupar sobre nós. Enquanto nós nos colocamos debaixo da dispensação do Espírito e preocupamos com a presença de Deus, a presença de Deus nos envolve de uma tal maneira que nós vamos sermos alicerçados através da palavra. Pois não há outro lugar, não há lugar melhor do que a presença de Deus. E eu aplico algo aqui sobre a sua vida. Salmo de número 84, verso de número 10. Os filhos de Corá, ao compor os salmos, vão dizer, no Salmos 84, verso de número 10, ele vai dizer: Senhor, eu prefiro estar à porta do templo do que viver 1000 dias na iniquidade. Oh glória, nós vimos aqui a importância e a necessidade da preocupação com a presença de Deus, porque sabemos nós que aquele que busca encontra, aquele que bate ele vai encontrar. Então que nós entendamos isso aqui nessa noite. O tempo vai passando, Davi faz o seu reinado, 40 anos passa. Só que Davi, no 1 Reis, ele vai ser acometido por uma doença chamada hipotermia. A doença chamada hipotermia é uma doença a qual o ser humano perde o calor do corpo, fazendo com que ele sentisse frio. Nada resolvia o problema de Davi, nada solucionava o problema de Davi, até que eles tiveram uma ideia. A ideia era o que? Chamar uma mulher por nome de Sulamita para cobrir-se o rei, para estar com o rei, para servir o rei Davi, para que o calor de seu corpo o aquecesse, porque Davi estava à beira da morte. Davi já estava com seus dias contados. Davi já estava na sua proximidade ao enterro. Oh glória! Mas há algo interessante aqui, que quando o pessoal que estava com Davi, quando Davi vai ter essa ideia de chamar alguém para o aquecê-lo, para que ele não passasse mais por aquela tribulação, o texto vai dizer que um dos filhos de Davi aqui possuía 5 filhos, e um dos filhos de Davi, por nome de Adonias, ele vai se proclamar rei de Israel. Ele vai ver que Davi estava debilitado, ele vai ver que Davi estava em uma situação caótica, e ele vai se proclamar rei de Israel. O que Adonias vai fazer? Adonias vai pegar a melhor carruagem, Adonias vai pegar o melhor carro, Adonias vai pegar as melhores cavalos e vai fazer uma festa proclamando-se rei sobre Israel. Mas é importante eu trazer para você aqui nessa noite e lembrar a você uma promessa feita a Betseba, uma promessa que Davi fez a Betseba em 2 Samuel capítulo 3, verso de número 4. Quando Davi se deita com Betseba, Davi faz uma promessa a Betseba, porque Davi teve Salomão, e essa promessa Davi direciona a Betseba. Davi fala para Betseba: o seu filho reinará em meu lugar. Quando eu morrer, o Salomão vai tomar o trono, Salomão vai ser o novo rei de Israel. Mas aqui eu vejo uma preocupação. E que preocupação é essa? É que Davi está debilitado, Davi está no reino,
Davi está no palácio. Davi não sabe o que está acontecendo do lado de fora. Mas aí há um dos filhos de Davi, por nome de Adonias, que está proclamando o rei por Israel sem o consentimento de seu pai. É aí que o texto vai dizer: Adonias se preocupou em pegar as melhores carruagens, Adonias se preocupou em pegar os melhores cavalos e começou a gritar pela cidade que ele era o novo rei de Israel. Só que o texto vai dizer, ó glória, que no meio daquele tempo havia um profeta. Esse profeta por nome de Natã. Esse profeta vai ver que Adonias estava proclamando rei sobre Israel sem o consentimento de Davi. Aí o texto vai dizer que Natã vai chegar até a Betseba e vai fazer com que ela lembrasse da promessa que Davi havia feito para ela. Aí Natã vai chegar até a Betseba e vai dizer: mulher, tu lembra que Davi prometeu que Salomão seria o novo rei de Israel? Sim, mas por que Adonias está proclamando rei sobre Israel? Será que Davi sabe disso? Será que Davi está ciente disso? Aí o texto vai dizer que Betseba vai se apresentar a Davi. Oh glória, Betseba vai chegar até o palácio e vai dizer: meu rei, eu vim aqui dizer algo para o Senhor que eu acredito que o Senhor não sabe. Eu acredito que está acontecendo algo sem o seu consentimento. E o que é, mulher? O que te aflige? Aí Betseba vai dizer: Davi, o seu filho por nome de Adonias está proclamando rei sobre a terra de Israel. Mas eu quero lembrar você de uma promessa. A promessa que você havia feito para mim, que o meu filho Salomão seria o novo rei de Israel. Por que Adonias proclamou rei de Israel? Por que Adonias vai ser rei, sendo que a promessa era para o meu filho Salomão? Oh glória, quem sabe eu estou pregando para alguém aqui essa noite, alguém que entrou por essas portas e entrou sem esperança, pois recebeu uma promessa, e quem sabe essa promessa está demorando para se cumprir. Mas eu vim aqui como profeta para dizer: a promessa está de pé. Oh glória, oh glória. Pode levantar Adonias para tentar roubar a promessa, pode levantar Adonias para tentar roubar a promessa, mas a promessa está de pé. A promessa está de pé. A promessa não acabou, a promessa não perdeu. Pode levantar Adonias para dizer que a promessa perdeu. Pode levantar Adonias para dizer que a promessa não vai chegar até a tua casa. Mas enquanto Adonias levanta para dizer que a promessa não vai chegar até a tua casa, Deus vai levantar um profeta por nome de Natã e vai te lembrar da promessa. Está de pé a promessa. A promessa está de pé. Sabe por quê, pastor? É porque Deus trabalha assim. Às vezes nós esquecemos, mas aí enquanto nós esquecemos da promessa, Deus levanta um Natã no nosso caminho para nos lembrar da promessa. Porque nós nunca estamos sozinhos. Às vezes parece que estamos sozinhos, mas nós não estamos. Às vezes parece que está tudo acabado, mas não está. Às vezes parece que Deus está em silêncio, mas Deus está trabalhando no silêncio para te provar que Ele é Deus. Isso aqui é importante. Mas sabe o que me chama a atenção dentro desse texto? É que Adonias vai fazer uma festa proclamando-se rei de Israel. Adonias está cantando, Adonias está pulando, Adonias está todo alegrinho, achando que vai ser rei de Israel. Mas festa sem presença, ela não é de nada. O que adianta Adonias estar pulando, estar salteando, estar tocando pandeiro, estar tocando símbolo, está fazendo uma festa que parecia ser um culto? Aleluia. O texto diz que Adonias vai pegar as melhores ovelhas, os melhores bois, e vai apresentar o sacrifício no altar. Mas o que adianta sacrifício debaixo da desobediência? O que adianta sacrifício sendo que não tem presença? Adonias está preocupado, está fazendo festa, mas a presença não está na festa. Porque o que importa é a presença. A festa pode estar vazia, mas tem presença, tem tudo. Aleluia. A festa não precisa ter quantidade, mas se a festa tiver qualidade pela presença, a festa tem tudo.
Mas como é que pode alguém que está todo errado ainda estar fazendo o sacrifício? Como é que pode alguém que está todo errado ainda estar fazendo o holocausto para Deus, achando que Deus está aceitando, achando que Deus está recebendo o sacrifício? Tem gente que faz sacrifício de tolo, que é o caso de Adonias. Adonias está querendo roubar uma promessa que não é sua. Adonias está querendo roubar um trono que não é seu. Oh glória, aleluia. Mas enquanto Adonias está fazendo festa, alguém se lembrou da promessa. Aleluia. Enquanto Adonias está fazendo festa, alguém se lembrou da promessa. Oh glória. Betseba apresenta Davi. Aí Davi vai dizer a Betseba: mulher, eu nem estou sabendo que Adonias está fazendo festa, eu nem estou sabendo que Adonias está proclamando o rei de Israel. Mas não preocupa não, porque a promessa está de pé. Não preocupa não, porque a promessa está de pé. Aí Davi vai dizer para a mulher assim: mulher, chama Natan para mim. Natan entra. Quando Natan entra, Davi disse para Natan assim: Natan, pega meu filho Salomão, coloca nele a melhor veste, coloca nele tudo que tiver de bom aí, e eu quero que você leve ele para a cidade para ser proclamado rei de Israel. Mas há algo interessante aqui, é que a primeira preocupação de Adonias quando ele foi fazer a festa é pegar os melhores cavalos, é pegar a melhor carruagem, e foi fazer a sua festa sem presença. Só que quando Davi vai lembrar da promessa e vai colocar Natan para proclamar Salomão como rei, Davi vai dizer assim: coloca Salomão sobre a mula. Oh glória. Salomão vai ser colocado em cima de uma mula para levar para a cidade para ser proclamado o rei de Israel. Aleluia, aleluia. Há algo para ser aplicado para nós aqui nessa noite. Adonias está preocupado com a melhor carruagem, Adonias está preocupado com a melhor coisa para poder andar. Aleluia. Adonias está se dizendo que é rei, mas não é rei. Adonias está fazendo uma festa que não tem presença. Mas enquanto a promessa foi lembrada, Davi vai dizer: coloca Salomão em cima de minha mula, leva para a cidade e proclama rei sobre Israel. Eu posso imaginar Salomão ouvindo isso. Eu posso imaginar Salomão ouvindo essa frase. Aí quem sabe Salomão disse assim: mas por que em cima de uma mula? Porque todo mundo despreza a mula. Todo mundo despreza a mula, porque é um animal indefeso. Se nós comparar uma mula com um cavalo, nós vamos preferir o cavalo. Eu sei que o lombo da mula é doloroso, Salomão, mas vai pela cidade, porque a promessa vai te alcançar. Em nome, levanta a tua mão aqui, por gentileza. Levanta a tua mão aqui. Quem sabe tem alguém passando por uma via dolorosa. Quem sabe tem alguém passando pelo lombo de uma mula, e você está dizendo assim: eu vou parar, eu não vou continuar na caminhada, está pesado para mim. Mas Deus me trouxe para dizer para alguém: a promessa vai te alcançar, a promessa está chegando aí. Alabando Kemina, levanta a mão, porque eu vou profetizar aqui. Eu estou cheio de Deus para liberar algo do céu para a tua vida aqui. A promessa está de pé, a promessa está de pé, a promessa está de pé. Vocês estão entendendo isso aqui? Vocês estão entendendo isso aqui? Você está entendendo isso aqui? Salomão está sobre a mula. Salomão está em cima de uma mulinha, e ele vai sair pela cidade sendo proclamado rei de Israel. Mas entenda algo aqui que eu quero aplicar para você. O texto vai dizer que Adonias estava em Rogel, numa fonte de Rogel. E Davi vai mandar levar Adonias, e Davi vai mandar levar Salomão em cima de sua mula até a fonte de Gion. É lugar diferente. Segundo alguns historiadores, vai dizer que
A distância de uma fonte para a outra era cerca de 70 quilômetros. Era muito longe. Mas há algo interessante aqui. É que Davi, Natã, Salomão em cima da mula, ele vai entrar pela cidade sendo proclamado rei de Israel. O povo vai começar a fazer música. O povo vai começar a tocar. O povo vai começar a adorar ao Senhor. Só que aí há uma diferença. É que a festa que tem Deus, a festa que tem presença, ela move montanhas. Sabe por quê? O texto vai dizer que enquanto Salomão entra pela cidade, sendo proclamado rei de Israel, a terra começa a tremer. Oh, glória! A terra começa a tremer. E no quilômetro de 70, e na distância de 70 quilômetros, Adonias vai ouvir lá onde ele estava. E ele vai dizer: tem alguma coisa errada. Por que a terra está tremendo? E eu estou ouvindo que alguém está sendo proclamado rei de Israel. O texto vai dizer que o servo vai chegar até Adonias e vai dizer: Adonias, o teu plano foi frustrado. O teu plano foi por água abaixo. Porque Salomão acaba de colocar, Davi acaba de colocar Salomão sobre rei de Israel. Salomão vai ser rei. Salomão vai ser rei. Adonias está frustrado porque a promessa se colocou na posição. E a festa que tem presença, a presença é manifestada. Deixa eu trazer uma tipologia para você entender isso aqui. Salomão entra pela cidade montado em uma mula. Oh, glória! Aí me faz o Senhor me lembrar de Lucas capítulo 19, verso de número 28. Após Jesus estava na cidade, oh glória, Jesus vai chegar até o Monte das Oliveiras. Aí Jesus vai dizer para os discípulos assim: apanhai-me um jumento para que eu entrasse pela cidade. Oh glória, os discípulos vão pegar o jumento, Jesus vai montar sobre o jumento, e Jesus vai entrar pela cidade em uma entrada triunfal, aonde o texto vai revelar a presença do Cristo. Jesus desceu na terra, ele veio montado numa jumenta, ele passou pelo Calvário, carregou a cruz, foi dilacerado, mas subiu na cruz. Ao terceiro dia ele desceu dela. Eu posso imaginar alguém olhando para o jumento está vazio, o sepulcro está vazio, a cruz está vazio. Aonde está Jesus? Ele ressuscitou. Glória a Deus, aleluias. Em Lucas capítulo 19, verso de número 28, ele entra na cidade montado em uma jumenta. Ele é revelado para a nação de Israel, para a nação de Jerusalém, que ele foi o Cristo revelado, que ele foi o Cordeiro enviado no mundo para tirar o pecado do mundo. Mas pregador, se Cristo entrou pela cidade montada em jumento, como é que ele vai voltar? Aí João na ilha de Pátimo vai revelar em Apocalipse: ele vai vir assentado sobre um cavalo branco, ele vai vir assentado, a sua coxa está escrito Rei dos Reis, a sua alabando me cai. Há uma presença de Deus aqui, há uma presença do Rei aqui. Ele vai vir assentado sobre um cavalo branco. Eu vim pregar para alguém aqui sobre promessa. Eu vim pregar para alguém aqui sobre promessa.
Aleluia. A promessa está acontecendo. Eu não fugi do texto, eu ainda estou no meu sermão. Eu não fugi do meu sermão. Oh glória. Salomão vai ser proclamado sobre rei em todo Israel. A promessa vai se cumprir. Enquanto Adonias se alegrava rei sobre Israel, Deus vai lembrar a Salomão da promessa. Salomão vai ser colocado no trono. Sabe por quê? Porque o seu lugar está reservado para você. Ninguém toma o teu lugar. A cadeira é tua. Ninguém vai se assentar nela enquanto você não se chegar para sentar. Pode alguém levantar, pode Adonias levantar e dizer que vai tomar o seu lugar, mas o Deus da promessa me trouxe aqui. A promessa vai acontecer, queira o capeta ou não, queira o diabo ou não, a promessa está de pé. Aleluia. Aleluia. Salomão chega no trono. Aleluia. Salomão chega no trono. Quando Salomão assume a sua cadeira de honra, quando Salomão assume o lugar que havia reservado para ele desde a sua infância, isso aqui é profético. Porque antes de Salomão nascer, aleluia, antes de Salomão nascer, Davi faz uma promessa a Betseba. É o que eu disse aqui. Não há outro rei a não ser esse menino. Salomão vai ser o rei de Israel. Só que passa-se muito tempo, até a própria mãe esqueceu da promessa. Porque o texto diz que quem lembrou Betseba da promessa foi o profeta Natã. Aleluia. Aí eu lembro Jeremias, capítulo de número 1, verso de número 1. Deus diz para Jeremias: Jeremias, antes que tu formasse no ventre da tua mãe, eu te conhecia. Jeremias, antes que você viesse ao mundo, eu te dei para o profeta sobre a nação. Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, mas eu, Senhor, jamais esquecerei de você. O lamanto que é Minácia. Por mais que você talvez esqueceu da promessa, mas Deus me trouxe aqui para dizer: vou levantar Natã para te lembrar dela. Vou levantar um profeta para te lembrar da promessa. Salomão se assenta no trono. Aí a Bíblia vai dizer, oh glória, que Adonias agora vai pedir um indulto a Salomão. Sabe por quê? Aleluia. Nós temos, muitas das vezes nós somos seres humanos, nós somos sujeitos à falha, nós somos pecadores, nós não somos vítima de nossos pecados, porque Deus nos perdoa, mas nós somos vítima de nossas consequências, porque a gente colhe o que planta. Ninguém planta abacaxi e colhe mamão, não, oh glória. E se nós for pegarmos a tradição naquela época, a lei mosaica, nós vamos entender que qualquer um que se proclamasse rei de Israel, sem um rei o colocasse, ele sofreria as consequências. Aleluia. Só que Salomão está preocupado demais. Aleluia. Adonias estava preocupado demais em ser rei. Adonias se preocupou tanto que ele pegou o melhor da carruagem, ele pegou o melhor dos cavalos. Adonias se preocupou tanto que ele queria tomar até a promessa que não era sua. Oh glória. Adonias se preocupou tanto que ele queria até acelerar o processo de Deus na vida dele, porque Deus tinha promessa na vida de Adonias, só que ele queria acelerar o processo. E quem quer acelerar o processo não vive a promessa que Deus quer. Nós vivemos debaixo de um processo, nós vivemos debaixo da promessa, mas tem o processo para ser perseguido, para ser percorrido. Oh glória. E nós entendemos que a lei era assim: qualquer um que se declarasse rei, ele tinha que sofrer as consequências, porque nós pecamos, mas nós temos que ser homem para assumir o nosso erro.
Nós temos que ter caráter para assumir o nosso erro. Oh, glória. Aí Adonias agora está preocupado, porque ele está prestes a morrer. Porque ele só não morre se Salomão não quiser que ele morre. Ele só não desce à sepultura se Salomão não quisesse que ele descesse. Aleluia. Aí ele começa a pedir o indulto a Salomão, pedindo desculpa, pedindo perdão por ter roubado a promessa, por tentar roubar a promessa, por tentar roubar o trono. Só que, meu querido, eu repito algo aqui para você, porque tem alguém que precisa ouvir isso. Não se preocupa, porque o que é seu, está guardado e selado pelo sangue do Cordeiro. Mas é necessário eu te revelar algo do céu aqui. Tem muita gente que prega por aí, que fala que quem tem promessa não morre. É mentira, porque quem tem promessa morre. Porque não é só nós temos promessa, nós temos que viver debaixo da promessa. Aleluia. Tem muita gente aí fora que tem promessa, mas está no tráfico, está nas drogas, está na prostituição. Vai morrer se Jesus voltar. Mas aquele que está debaixo da promessa, ele vai viver a promessa. Passe o tempo que passar, ele vai viver a promessa. Por mais que alguém tente derrubar, a promessa está de pé. A Bíblia vai dizer, oh glória, que Salomão vai ouvir o indulto de Adonias. Adonias vai pedir perdão para Salomão. Salomão vai mandar Natã ir até Adonias e vai dizer: se ele quiser pedir perdão, manda ele vir até aqui. Salomão assentado sobre o trono. O texto vai dizer que Adonias chega até a Salomão para se desculpar. Aleluia. Aí Salomão vai mandar com que Adonias se ajoelhasse para pedir perdão. Adonias se ajoelha. Aleluia. Verso de número 50. Nós vamos entender isso adiante. Adonias se ajoelha e começa a pedir perdão para Salomão. Só que o texto vai dizer que Salomão não perdoa. Ou melhor dizendo, Salomão perdoou. Só que a consequência do seu erro, Adonias teve que aceitar. O texto vai dizer que Salomão arranca uma espada e mata o seu irmão, por causa do que ele havia feito, por causa de seu pecado, por causa de sua desobediência. Porque nós entendemos aqui, nós entendemos à luz da Bíblia, e nós aprendemos e praticamos que a desobediência também é o pecado. A desobediência também é um pecado. Oh glória, um dia um grande sábio me disse que a fé não tem fronteira e a obediência não faz pergunta. Aleluia. Quer ser obediente? Quer viver a promessa? Seja obediente. Quer viver o plano de Deus? Seja obediente. Você pode cantar, você pode pregar, mas se você não é obediente, nada vai adiantar. Você pode ganhar almas, você pode subir aqui, pregar, apresentar uma boa teologia, uma boa homilética, mas se você não for obediente, você não vive a promessa de Deus na tua vida. Quer ser bem sucedido? Vive debaixo da obediência, em nome de Jesus. Fique de pé, por favor, para me encerrar. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado aí, por favor. Pega na mão dessa pessoa. Me resta aqui apenas 3 minutos, eu vou encerrar. Mas eu quero fazer uma oração fervorosa com você aqui essa noite. Você que entrou aqui por essas portas, eu não te conheço, eu não sei como é que está o seu coração. Aleluia. Mas o dono da promessa está aqui, ele te conhece por dentro e por fora. Mas mediante essa palavra que foi pregoada aqui nessa noite, eu quero orar com você. Feche os teus olhos, por favor, porque a presença de Deus irá pairar sobre esse ambiente aqui nesta hora. A presença de Deus irá inundar a crente aqui nessa noite. Tem crente aqui que precisa ser renovado.
Tem crente aqui que precisa ser cheio da presença novamente. Tem gente que entrou cabisbaixo, achando que a promessa não vai se cumprir. Mas eu vim como profeta para dizer para alguém: a promessa está de pé. A promessa está de pé, vai acontecer. Não precisa se preocupar que a promessa vai acontecer. Deus querido, Deus eterno, eu oro com a tua noiva aqui nessa noite. Eu proclamo, Deus, aqui nessa noite. Eu estou em oração com a tua igreja. Entrou alguém aqui com o coração sem esperança. Entrou alguém aqui com o coração sem esperança, achando que a promessa tinha acabado. Ou quem sabe entrou alguém aqui que até esqueceu da promessa. Mas eu, como profeta, eu vim te lembrar da promessa, Senhor. A tua igreja veio para te clamar, e nós entendemos que não há outro lugar no ser tua casa. Não há outro lugar no ser a presença dele. A presença dele. Não há outro lugar no ser a presença. Eu quero que você abra a sua boca para adorar. Eu quero que você abra a sua boca para adorar. Apresenta a Deus o culto. Lembra a Deus da promessa. Fale com Deus, lembra Ele da promessa, lembra Ele da promessa. Ele quer ouvir, Ele não esqueceu, mas Ele quer ouvir você pedir. Ele quer ouvir você dizer para Ele: Deus, eu quero viver a promessa. Oh Deus, talvez tenha um Adonias querendo roubar o teu lugar. Talvez tenha um Adonias querendo roubar a promessa. Mas o que é teu está guardado, ninguém toma. O que é teu está guardado, ninguém vai pegar a promessa. A promessa está de pé. Aleluia, a promessa está de pé, a promessa está de pé. Deus está dizendo para alguém aqui: a promessa está de pé. A tua casa vai viver a promessa. A tua família vai viver a promessa. A tua família vai viver a promessa.